Bora São Paulo, de volta ao nosso preparatório de matemática para você que vai fazer prova do processo seletivo do IFSP e vai ser aprovado, certo? Estou trazendo agora exercício da prova mais recente, prova tipo A, questão de número 23 envolvendo aí função afim. Sempre cai, anota isso aí, ó, sempre cai função afim ou função do primeiro grau, beleza? Não deixa de dar uma olhada nos links que eu deixei para vocês, inclusive um link que te leva para Play com todas as aulas que eu já gravei de função afim, certo? E também o link da Play do IFSP. E não deixa de entrar no nosso grupo, hein? Sobe aula demais aqui, para você não perder a próxima, você está no grupo, você recebe o link, beleza? Vamos lá, questão de número 23 diz o seguinte: uma nutricionista analisou que para 325 alunos eram consumidos 195 quilos de alimento em um restaurante estudantil do IFSP. Ó, você vai ver no gráfico daqui a pouco, esse aí é um dos pontos que pertencem ao gráfico dessa função, certo? Eu vou escrever aqui, ó, 325 e 195 pertence ao gráfico da função f. Vou chamar essa função de f. Você viu na capa, tá aparecendo para você, eu já estou colocando aí, certo? Para adiantar o 12. O que é que isso aqui é x, a gente sabe, isso aqui é y. Se você não sabe, dá uma olhada nas aulas, em especial a aula da série Tudo que você precisa saber de função afim. Está aparecendo a capa dessa aula aí para você, certo? Então, ó, x nesse caso são alunos, beleza. E y é o que? É quilo de alimentos. Presta atenção, hein? Quilo de alimentos. Beleza. Então, esse ponto pertence ao gráfico da função f. Você vê que, inclusive, está em cima da reta. Uma função afim ou função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Nesse caso aí, o gráfico está passando pela origem. Você está vendo a origem, estou marcando para você, o ponto de coordenada 0, 0. Certo? Se não tem aluno, não tem consumo de alimentos. Essa é a real a respeito da origem, que é onde essa reta está passando. E a origem também do sistema de eixos cartesianos. Cartesianos. Eixo X é a abscissa, eixo Y são a ordenada. Beleza. Certo dia ela percebeu que para 210 alunos foram consumidos apenas 126 kg de alimentos. Então isso aqui é outro ponto que pertence ao gráfico dessa função. Quando a quantidade de alunos X é 210, a quantidade de alimentos quantidade consumida em quilos é 126. Então, esse ponto também pertence ao gráfico da função f, tá? Com base nessas informações, ela elaborou o seguinte gráfico que relaciona a quantidade de alimentos em quilos e a quantidade de alunos. Você já está vendo esse gráfico aí, a fonte IFSP 2023, tá? Mas esse exercício caiu ano passado, na prova de quem quis entrar no IF em 2025. Fez prova em 2024 para entrar em 2025. Com base no gráfico, é possível determinar que a quantidade de alimentos consumidos por aluno em gramas é de... Você vê as opções aparecendo aí para você, certo? Legal. Vamos lembrar que isso aqui é x, vamos lembrar que isso aqui é y, certo? Eu vou resolver de uma maneira que eu acho que é a mais tranquila. De repente você pode discordar de mim, não tem problema, beleza? Dá uma olhada aí na forma genérica de uma função afim ou função do primeiro grau. É desse jeito, certo? Lembrando que f de x é a mesma coisa de y. Bacana. Ó, você vai olhar no gráfico, você vai ver que tem um outro ponto que eu vou marcar para você aí, que é a origem, que também pertence ao gráfico dessa função, que é o ponto de coordenada 0 para x, 0 para y. Você está vendo marcado aí, certo? Se eu pegar esse ponto, lembrando que isso aqui é x, isso aqui é y. Se eu pegar esse ponto e substituir aqui na lei de formação, eu vou chegar à seguinte conclusão, ó. Y, nesse caso, 0. A multiplicado por x, quando y é 0, x também é 0. Ó. Beleza. A partir daqui eu chego à seguinte conclusão: 0 é igual a 0 mais b, ou, se você preferir, b igual a 0. Beleza. Então, nessa forma genérica, que representa a lei de formação de uma função afim ou função do primeiro grau, que é essa que você está vendo aí,
eu posso pegar qualquer um desses pontos e substituir ali. Só que nesse caso o B é zero. Se o B é zero, vamos modificar esse cenário aqui para ficar mais visível. Ó. Se B é zero, se esse cara é zero, se ele sumir, eu vou ter simplesmente o seguinte, ó, y igual a ax. Beleza? Isso aqui é uma função, um tipo de função afim, ou tipo de função do primeiro grau que nós chamamos de função linear, certo? Na aula que eu indiquei para você na série Tudo que você precisa saber, você vai ver exemplos de funções lineares. Elas sempre, o gráfico dessas funções sempre passam pela origem do sistema de eixos coordenados, né? Na horizontal, o eixo x, ou o eixo das abscissas, na vertical, o eixo das ordenadas, ou o eixo y. Bacana? A partir daqui, o que acontece? Esse cara aqui, esse A, que também pode ser representado por M, é quem nós chamamos de coeficiente angular, certo? E esse M aqui, que é o nosso coeficiente angular, ele é sempre dado como, presta bastante atenção, ΔY sobre ΔX. O que significa esse delta? Variação, certo? No caso em Y dividido pela variação em X, beleza. E para o nosso exemplo é o seguinte, ó. O que isso vai modificar? Eu vou descobrir esse M, lembrando que esse M é a mesma coisa do A, tá? Aliás, esse X não, esse A aqui é quem nós estamos chamando de coeficiente angular, que eu represento pela letra M também, certo? Então o A que eu quero descobrir, ΔY sobre ΔX. Variação em Y, passou de 126 para 195, ó. Então o nosso A que nós estamos procurando, você vai entender por quê, pode ser representado pela letra M. Ele é variação em Y, foi de 126 para 195, vou deixar representado aqui, ó, 195 menos 126, beleza? O que aconteceu com o X nessa mesma situação? Foi de 210 para 325, então vou pegar 325 menos 210, beleza? Daqui eu vou tirar o seguinte, ó, eu vou tirar 69 sobre 115, beleza? Legal. Então, na hora que você pegou a variação de Y, você descobriu 69. Na hora que você pegou a variação em X, você descobriu 115, certo? Se você fizer essa conta, você vai descobrir 0,6. Agora vamos entender o que isso aqui significa, certo? Esse é o valor de A que eu estava procurando. Significa o seguinte, para cada aluno, olha o que o exercício está perguntando. Com base no gráfico, é possível determinar que a quantidade de alimento consumido por aluno em gramas é de... Então, ó, para cada aluno, certo? Isso aqui também é chamado de taxa de variação, certo? Para cada aluno são consumidos 0,6 quilos de alimento, certo? Para cada aluno são consumidos 0,6 quilos de alimentos. Beleza? Mas o que é 0,6 em gramas? Você percebe que a pergunta do exercício é em gramas. Essa resposta, 0,6 quilos em gramas, é 600 gramas. E essa é a resposta do exercício, certo? Eu sei que para a grande maioria, isso aqui é muito complicado, porque o pessoal vê isso aqui de maneira assim, muito superficial no ensino fundamental, certo? Por isso é primordial você assistir a aula que eu indiquei, que é a aula da série Tudo que você precisa saber de função do primeiro grau ou função afim. Bacana? Eu espero que você tenha gostado, eu retorno em breve com mais aulas para vocês. Até!